Nesse vídeo eu vou conversar um pouco sobre uma das complicações mais temidas da cirurgia da tireoide e do pescoço de uma maneira em geral, que é o hematoma. O hematoma, em toda cirurgia, existe o risco de sangrar, em alguns casos, sangramento muito intenso, o paciente pode perder muito sangue, ficar com a pressão baixa, mas nas cirurgias do pescoço, a nossa maior preocupação não é em relação à quantidade de sangue que o paciente perde, porque em geral sangra pouco e quando sangra na hora da cirurgia a gente consegue corrigir. Mas é um sangramento mais perigoso. Nessa região nós temos a nossa via aérea, a nossa traqueia, laringe, por onde passa o ar, e o sangramento ele pode se expandir rapidamente e formar um hematoma que não tem para onde o sangue sair. Fica preso por baixo da pele do pescoço, que está costurada, e esse sangramento ele pode começar a comprimir por onde passa o ar e o paciente ter dificuldade de respirar, ou até a equipe tentar entubar e não conseguir. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência com essa complicação, e é importante que você saiba que isso é algo raro, não é todo dia que nós temos esse tipo de complicação. A equipe tem que estar muito bem alinhada, não só o cirurgião de cabeça e pescoço, mas toda a equipe do hospital, da UTI, da sala de recuperação, da enfermaria, todos têm que conhecer esse tipo de abordagem para identificar, tratar, comunicar ao médico, e até o próprio paciente precisa saber que isso existe, e é por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Um ponto muito importante, né? Complicação é um tema muito espinhoso, né? Que é algo que não saiu da forma como previsto, que muitas vezes não é considerado um erro médico, não é algo que foi feito da forma errada, mas sim risco inerente ao procedimento. Então é importante falar um pouco sobre isso, porque às vezes o paciente acha que foi feita uma cirurgia de mau jeito e às vezes, muitas vezes não é. Complicação, né, também é algo que só tem quem opera. Então, quanto mais anos, né, de experiência a gente vai tendo, né, aqui você consegue ver os diplomas, né, assim, foi muito difícil conseguir cada um deles, isso denota os vários anos que eu já vivi dentro do centro cirúrgico, dentro de um consultório, dentro de uma sala de aula, para chegar até aqui. Então, já tive muitos casos de complicações, principalmente hematoma nos pacientes do SUS, né? Nas cirurgias particulares, os pacientes eles descobrem o problema mais cedo, são melhores preparados por conta da rapidez em que a pessoa consegue fazer os exames e fazer o tratamento. Então, é bem incomum ter complicações nas cirurgias particulares. Mas nos pacientes do SUS, pela própria extensão da cirurgia, a gente acaba pegando mais, né? Então, quanto a sangramento, o principal ponto é na hora da cirurgia o cirurgião tomar muito cuidado com a hemostasia, né? Gastar mais tempo conseguindo coagular todos os vasinhos, fazer todas as ligaduras, fazer com calma, né? Que infelizmente alguns colegas têm uma técnica mais rápida, e às vezes você fazer algo mais rápido, mais apressado, pode sangrar mais, ou pior, pode não sangrar naquela hora ali, mas sangrar de noite e o paciente ter problema e ter que voltar para a sala de cirurgia. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens, tá? Esse vídeo é um vídeo que alguns pacientes eu não recomendo que assista, pessoas muito ansiosas, muito preocupadas em relação à cirurgia, com muito medo da cirurgia. Aqui, pare aqui, não assista, né? É interessante conversar certos aspectos em consulta, tirar medos, tirar a ansiedade toda em consulta, tá? Que é um vídeo educativo para pessoas que não têm tanto problema assim, não têm tanto medo assim em relação ao tratamento, principalmente os familiares, que às vezes o paciente é melhor poupar, mas o familiar, o acompanhante precisa ter certos conhecimentos, porque é ele que vai estar lá do lado. Caso algo aconteça, tem que acionar o médico, né? Então, dito tudo isso, né, vamos aqui para as imagens, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei todas as imagens em preto e branco, então é algo mais tranquilo, né? Mas eu tenho que avisar, né? E outro ponto também é até onde você consegue ir, né? Na consulta, quer dizer, numa aula, num vídeo na internet, o seu aprendizado ele é limitado, né? Muitas vezes você precisa passar por um atendimento para tirar todas essas dúvidas, né? Tenho que falar mais sobre isso, porque às vezes a pessoa quer entender tudo sobre o caso nos vídeos e começa a ficar muito perdido, muito confuso, né? Algo que tem que ser visto em consulta. Então aqui você consegue ver uma foto da anatomia do pescoço, né? A gente tem aqui a boca, a laringe, aqui o esôfago, né? A traqueia, a tireoide está bem aqui, né? A pele e o subcutâneo. Então a via aérea, que é por onde passa o ar, é justamente aqui. Aqui é um corte bem no meio, né? E toda vez que você faz qualquer abordagem nessa região da tireoide, depois que você tira, você fecha naquele lugar. Se sangrar algum vaso sanguíneo, né? Esse hematoma ele pode começar a comprimir a traqueia. Não só a cirurgia da tireoide, mas qualquer cirurgia isso pode acontecer, né? Então aqui é uma imagem, né? Depois que a gente tira a tireoide, a gente vê
essa visão, né? A traqueia bem exposta e justamente nesse local, se tem algum sangramento, esse sangramento ele pode começar a comprimir a traqueia e o paciente ter dificuldade de respirar. Falando um pouco sobre os casos que eu já peguei de hematoma. A maioria dos pacientes, poucos casos, né? Às vezes 1 a cada 2 anos, 1 a cada ano, não é uma frequência tão intensa, mas casos de hematoma a gente pega muitas vezes assim que o paciente está acordando da anestesia. Pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm alguma doença do sangue que facilita, né, que dificulta a coagulação ou que usa algum medicamento para diminuir a coagulabilidade, por exemplo, pessoas que infartaram, pessoas que tiveram trombose, às vezes eles usam alguns remédios para afinar o sangue ou para diminuir a agregação plaquetária, então isso pode afetar e o paciente ter maior risco de sangramento, né? Outro ponto também é o acordar, né? Às vezes o paciente acorda da anestesia um pouco desorientado e se agita mais, que muitas vezes depende do anestesista, né? O anestesista que trabalha comigo consegue acordar o paciente de uma forma bem lenta e devagar, então a gente não tem tanto problema assim, mas às vezes o paciente acorda igual o incrível Hulk, querendo se levantar, arrancando o acesso. Nessa aumento de força, aumento de pressão no pescoço, aumenta o risco de ter hematoma. E aí é um dos pontos que na hora da consulta, assim, na véspera da cirurgia, eu explico para o paciente. No dia, acordou da anestesia, tente manter a calma, tente lembrar que você está operado. E nas primeiras 6 horas, repouso absoluto, sem nada de esforço. Até em relação à alimentação, nessas primeiras horas a gente reduz para a pessoa não comer e tossir, forçar a região e aumentar risco de ter hematoma. Tudo que aumenta a pressão, seja força, tosse, vômito, é algo que não é interessante porque pode aumentar o risco desse tipo de problema. A gente toma o maior cuidado na hora da cirurgia, mas depois da cirurgia depende também do apoio, da ajuda do paciente. Então aqui é um caso que eu tive, né, uma paciente que depois de 10 dias da cirurgia, essa paciente parou de tomar os remédios da pressão, começou a pressão subir, não estava sentindo nada, começou a fazer esforço e de uma hora para outra inchou o pescoço, né? Então essa paciente, eu fui acompanhando de perto o caso, porque assim, complicação, quem opera tem, né? Quem só não tem como prometer uma cirurgia ou cirurgias livres de complicação, é algo que pode acontecer. Mas o principal é quando tem, você cola no paciente. Essa paciente eu colei nela, fui acompanhando de perto e a gente não precisou intervir, né? No hematoma, quando incha rápido, o paciente começa a ter dificuldade de respirar, dificuldade para engolir, o pescoço fica bem abaulado aqui, a gente tem que abrir. E às vezes abrir rápido para conseguir descomprimir esse hematoma compressivo e corrigir o que está sangrando. Nessa paciente aqui, a pressão subiu, mas ela teve esse inchaço, mas não teve nenhuma dificuldade de respirar, a gente foi acompanhando de perto e no final resolveu de forma conservadora, né? Voltou a tomar os remédios para pressão, não teve nenhum problema. Mas em alguns pacientes, por exemplo, o paciente está acordando da anestesia, o pescoço incha, a gente não consegue mais ver essas dobrinhas aqui, às vezes o sangue começa a escorrer pelos pontos. Essa foto aqui não é minha, tá? É uma foto de livro, né? É algo que você precisa intervir rápido justamente para resolver o sangramento e descomprimir. A maioria dos casos de hematoma, o paciente, deixa eu só tirar aqui a imagem por enquanto, a maioria dos casos de hematoma, o paciente ainda está anestesiado e quando está acordando, antes de ser estubado, a gente percebe que inchou, que alguma coisa voltou a sangrar, então a gente volta, abre os pontos, corrige o sangramento. Mas em alguns pacientes isso acontece horas depois ou até dias depois, como é esse próximo caso que eu vou mostrar. Paciente que foi operado por uma outra equipe lá no hospital que eu trabalho, hospital público, né, no HGF. Eu deixei a imagem preto e branco, mas aqui você consegue ver essa região estava toda roxa, o pescoço estava inchado e o principal, o dreno que a gente deixou estava enchendo de sangue, um débito muito alto, mais de 200 ml de sangue por dia. Foi decidido abrir e ver o que aqui estava sangrando, né? O dreno, toda cirurgia maior, né? Aqui foi um paciente que fez um esvaziamento radical, né? Um paciente que fez um esvaziamento radical modificado por conta de câncer de tireoide que recidivou. Então, esse paciente, ele tinha um fator de risco. Na primeira cirurgia, que foi a tireoidectomia, ele teve sangramento. Na segunda cirurgia, ele teve de novo, né? Mesmo a equipe tomando todo o cuidado. Então, o sangramento é algo que é inerente ao paciente e tem também relação com o cuidado que o cirurgião toma na hora da cirurgia. Então, nesse paciente, o dreno, ele ficou vigiando. O dreno, ele não tem a função de proteger 100% contra o sangramento. Ele serve como um vigia. Você monitora a quantidade de secreção que sai, né? Seja secreção sanguinolenta, secreção serosa. É algo que a gente vai acompanhando. E aí, quando você está internado no hospital, deixa eu tirar aqui a imagem. Está lá no hospital, né? Essa dica é muito importante. A equipe de enfermagem, a função delas é de 6 em 6 horas esvaziar o dreno para que ele fique fechadinho, fazendo pressão e anotar o débito.
Às vezes, dependendo do hospital, isso não é feito, ou é feito tipo uma vez ao dia, mas aí o dreno perdeu o vácuo, ele não está mais fazendo pressão, não está aspirando e não vai funcionar. Então é algo que o paciente e o acompanhante tem que ficar atento em relação a isso. Se o dreno perdeu esse vácuo, se ele... Deixa eu voltar agora a imagem, né? Depois que eu expliquei. Ó, aqui ele tá cheio assim, né? Ele tem que ficar apertadinho para fazer pressão negativa e sugar a secreção, seja lá qual for. Esse aqui é o dreno de Blake. Outro tipo de dreno que nós temos é o dreno Portovac. Ele é tipo uma sanfoninha, ele tem que ficar fechado. Se ele expandiu todo, ele não está funcionando. Então a gente quer um dreno funcionando e aspirando a secreção, e a quantidade tem que ser anotada. Porque quando sai uma secreção, uma quantidade de secreção muito alta, às vezes a gente tem que abrir. Mas quando vem, por exemplo, menos de 100 ml num dia, já começa a ficar próximo da hora de tirar esse dreno. Se o débito está muito alto e você tira esse dreno, ele pode encher, né, o pescoço, né? E aí também não é interessante, tá? E uma última imagem, que é uma imagem de livro, algo que precisa ser feito nos pacientes que estão internados, por exemplo, está na sala de recuperação, 3, 4 horas depois da cirurgia, o pescoço começou a inchar, o médico cirurgião já terminou as cirurgias, já foi embora. O médico que está lá na emergência, na sala de recuperação, né? Muitas vezes é um cirurgião que dá plantão ou um anestesista, notou que o pescoço começou a inchar, está formando um hematoma compressivo, tem que ligar para o cirurgião, tem que chamar o anestesista para todo mundo voltar, mas algo que tem que ser feito rápido é abrir os pontos e descomprimir esse sangramento, né? Então aqui é uma imagem de livro, né, mostrando isso aqui não é de verdade, tá? Então a paciente está lá com hematoma, o médico tem que abrir esses pontos para você descomprimir e o paciente voltar a respirar, né? Se você for tentar entubar, você nem vai conseguir, porque tá comprimindo a traqueia e o ar não vai passar. E aí, depois que descomprime, o paciente volta para a sala de cirurgia e resolve o sangramento. Eu já tive, né, que fazer algo parecido disso, né? Sempre quando termina a minha cirurgia, seja no SUS, no particular, eu passo para ver como é que estão os pacientes, né, que a gente já operou, estão lá na sala de recuperação ou até já estão no quarto. E uma vez eu estava vendo um paciente e quando eu olhei para o lado do paciente que tinha sido operado por outra equipe, estava lá com o pescoço bem inchado, né? Então, na mesma hora, eu botei, olha, qual é a sala que está lá, vaga, vamos levar esse paciente de volta para a sala de cirurgia, liga para o anestesista, e aí, enquanto o anestesista chegava, eu já fui abrindo aqui, descomprimindo. Quando chegou, sedou o paciente, encontrei o ponto de sangramento e a gente resolveu. É algo que tem que ser feito rápido para salvar vidas, né? É algo que muitas vezes o paciente na hora fica muito assustado, é extremamente normal, né? Você fez a cirurgia, tem que voltar para a cirurgia, mas é algo que tem que ser feito, né? Tem que realmente resolver. Existem várias formas de você evitar que isso aconteça, e isso é muito do preparo pré-operatório, da hora da cirurgia, de toda a técnica detalhada, delicada, para você não deixar nada sangrando, né? Mas às vezes tomando todo o cuidado, isso pode acontecer e tem que ser corrigido, né? Para que o paciente fique bem, né? Eu sempre busco ter os melhores resultados, então a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, e os segredos, ele tá tudo nesses detalhes, né? Em alguns pacientes que têm mais risco de ter sangramento, a gente se prepara mais, pede mais equipamentos, seja um bisturi especial, seja usar algum anticoagulante na hora da cirurgia, um agente hemostático que vai parar o sangramento e vai proteger de sangramentos, né? Todo esse cuidado, ele é vital para que a gente tenha sempre bons resultados e o paciente se recupere bem, tá? E é isso que eu tinha para falar. Forte abraço, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Esse é um vídeo mais difícil tecnicamente de fazer, juntar todas essas imagens aqui. Não é um tema fácil. Quando eu falo sobre isso, eu me exponho muito. Outros cirurgiões talvez não gostem de ter alguém falando sobre complicações, algo que pode acontecer, né? Então, peço que você me ajude, né, a essa informação chegar a mais pessoas. Valeu, é isso aí.